que eu estou vivendo na geração mais analfabeta do assunto chamado graça da história. Por quê? A gente conhece muito sobre fogo, poder, terra, manto, essa coisa toda. Mas quando a gente fala sobre graça, a gente só tem uma definição sobre graça. Quer ver? O que é graça, gente? É só o que a gente sabe. O que é graça, irmão? É tudo que a gente define graça: favor e merecido. Mas na verdade a graça, ela não é um sentimento. Graça é uma pessoa. Graça na vida de alguém, esse alguém não consegue se sentir melhor que absolutamente ninguém. A igreja não pode trabalhar naquela perspectiva daquele filme onde os fracos não têm vez. A igreja é exatamente o contrário. A igreja é o único lugar onde fraco tem vez. Você lembra da frase da dona Florinda? Não se misture com essa. Acredite. Olhe para mim. Tem muita gente que ainda não se decidiu para Cristo, porque ele está esperando melhorar alguma coisa nele para poder ele vir. Quem já ouviu isso aqui? Você vai convidar alguém dizendo assim: vamos entregar a vida a Jesus. Ele fala assim: não estou preparado ainda não. Por quê? Porque na cabeça dele a igreja só tem gente preparada. A igreja é o lugar dos top de linha. Ah, se ele soubesse a verdade. Na verdade a igreja é a usina de reciclagem de Deus. A maioria dos irmãos que você vê aqui de gravata, paletó, tá tudo bonitinho hoje. Ah, mas se você soubesse a história da gente. E sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que ele pega o microfone da igreja. Aqui não tem não, mas na minha terra tem. Ele pega o microfone e vai assim: meus irmãos, eu tenho 30 anos de crente, nunca errei, nunca pequei, tenho um testemunho nessa cidade. E sinceramente, quando eu escuto gente falando desse jeito, eu já olho pra cara dele e falo assim: puxa vida, deve ser a quarta pessoa da Trindade. E glória a Deus que a energia chegou. Quem está me entendendo até aqui, pelo menos? Essas mesmas pessoas que dizem que nunca errou, que é uma bênção, que tem um não sei o quê. Ah, se o Espírito Santo colocasse no telão a história dele, provavelmente eles iam perder essa ideia de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. O Evangelho é a porta de escape para quem não vale nada. Evangelho é o único lugar onde se consegue transformar lixo em luxo. Se a gente fizesse uma fila agora aqui e desse a oportunidade de todo mundo aqui contar o seu testemunho, talvez você que veio assistir esse culto ia se escandalizar, porque grande parte do pessoal que está aqui dizendo "ô glória, ô aleluia" eram cachaceiros. Tomava uma que caía. E é muito complicado você entender que esse tipo de gente está dizendo que tem Jesus dentro deles. Por que você acha isso complicado? Porque você não conhece nada sobre graça.
E olha para mim aqui. Eu vou contar algo pessoal, posso? Posso mesmo? Até os meus 14 anos. Quem tem mais que isso aqui? Quem tem menos que isso aqui? 14 anos, quem tem? Ó, olha pra mim, menina. Olha pra mim. Até os meus 14 anos, eu não tinha certeza se ia pro céu ou não. Quem tá me ouvindo? Até os meus 14 anos eu não tinha certeza da minha salvação. Tu quer ver problema? Era quando o pessoal ia pregar lá na igreja que eu fazia parte, que o pregador dava aquela ameaçada. Aqui nunca chegou não, mas lá na minha cidade chegava. Quando ele dizia assim: prepara-te, Deus está vendo tudo. E tinha deles que começavam assim a dizer: se ele mandar dizer, eu digo. Eu ficava no banco: não diga não, Jesus. Quer ver bronca? Era quando eu entrava naquela mensagem: ser fiel até a... Que a minha cabeça, ser fiel até a morte era ser perfeito até a morte. Quando os pregadores vinham pregar aquela mensagem de sejam santos porque Deus é santo e no céu só entra santo, eu fazia: ih, rapaz. Aí, para piorar o negócio, eu fui morar perto de um velho chamado Seu Batista. E um dia eu conversando com o Seu Batista, ele olhou para minha cara e disse assim: meu filho, salvação é andar num gume de uma navalha e não se cortar. Eu falei: lascou, vou pro céu, mas não, porque eu já devo estar todo cortado. Porque papai me ensinou que a gente peca por obras, pensamentos, ações. E diante de Deus nunca existiu pecadinho nem pecadão. Adão foi tirado do jardim não foi porque matou ninguém, foi simplesmente porque fez algo que Deus disse que não era para fazer. Toda vez que você falar a palavra pecado, lembre-se disso. Não olhe para trás nem para o lado, não. Aqui, ó. Toda vez que você falar a palavra pecado, lembre-se que pecado é desviar a rota. Pecado é o quê? Não interessa se só foi um pezinho ou se você andou 2 quilômetros. Desviou a... Quando eu tinha meus 15 anos, olha pra cá, gente. Quando eu tinha meus 15 anos, eu falei: sabe uma coisa? Eu vou tomar jeito na vida. Eu vou ser o melhor crente da igreja. Eu serei o cara agora. Mas como era que eu estava pensando em fazer isso? Eu falei: vou ler a Bíblia, vou procurar um personagem da Bíblia. Eu não sei quem é que está conversando aqui atrás, gente, mas eu gostaria sinceramente, porque a gente ora, a gente estuda, a gente lê para trazer uma palavra para o povo, e não tem coisa mais decepcionante do que a gente ver o povo assim. E desculpe se você esperava um showzinho gospel. Não vai ter show gospel. Eu vim para cá para ganhar almas. Amém ou não? A última vez que eu vim aqui, eu saí com o coração pequeno, porque eu queria muito ter ganhado muito mais almas do que é o que a gente ganhou. E hoje Deus está me dando essa oportunidade. E eu repreendo toda a inquietação em nome de Jesus o Senhor. Amém ou não? Olhe para cá. Falei: vou ler a Bíblia, procurar um personagem, porque eu quero ser perfeito, eu quero ser o cara da igreja, eu quero ser aquele menino que todo mundo olha para ele e diga: que menino crente. Aí comecei a ler a Bíblia, comecei por Gênesis, achei a história fantástica de um camarada lá por nome de Abraão.
Eu falei, eu quero ser ele. Papai já dizia que ele era o cara, o pai da fé. Eu falei, eu quero. Aí eu comecei a ler a história dele, fui lendo, daqui a pouco eu achei esse Abraão mentindo. Eu falei, eu não quero ser mais não. Mas Abraão teve um filho, o nome dele? Eu falei, eu quero ser esse Isaac, filho da promessa. O nome do menino significa sorriso. Olha que legal. Você é Isaac. Mas já tinha um ditado popular que dizia filho de peixe. Aí peguei Isaac mentindo também. Eu falei, aí não dá mais não. Mas eu li que Deus visita até a terceira e a quarta. Aí eu disse, deve vir alguém bom agora. Aí o outro que veio foi um tal de Jacó. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Deixei os três para lá, eu falei, eu vou achar alguém. Aí achei a história de um camarada chamado Moisés. E eu já começo a ler a história dele quando ele está abrindo o mar. Que coisa linda a história de Moisés. Eu disse, eu quero. Imagina eu tocando nos negócios, o negócio se abrindo assim. Oxe, vai ser eu? É muita intimidade com Deus. O cara passava 40 dias no monte ouvindo Deus e Deus ouvindo ele. Eu falei, eu quero. Aí eu voltei um pouquinho a história dele para ver como ele nasceu, se criou e tal. Aí quando eu voltei a história eu encontrei ele matando um. Eu falei, não quer ser mais não. Ah, mas eu era músico da igreja, irmão. Eu tocava na igreja e eu falei, rapaz, esse aqui agora é o cara, porque ele era músico também. E eu falei, eu quero ser esse tipo de música aqui, porque eu conheci esse camarada tocando uma harpa e os demônios da vida do rei indo embora. Eu falei, eu quero ser ele. Davi. Uxi. Eu disse, imagina quando eu começar a tocar. É demônio voando para tudo que é lado. E mais, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu falei, é o cara. Aí daqui a pouco eu encontro esse camarada mandando o marido da mulher pra guerra pra ele deitar com ela. Eu falei, é adulta, não quero mais não. Mas irmão, depois que eu desisti de Davi, eu encontrei a história de um camarada fenomenal. E esse, quem é assembleano como eu, pensa num cara que começa a orar e ele nem termina de orar e cai fogo do céu. Eu disse, é ele. Aleluia. Pentecostal, mais do que eu, duvido. Vou começar a orar e haja fogo. Eu quero ser. Mas daqui a pouco eu encontrei ele correndo com medo de uma mulher. Eu falei, é frouxo. Não dá. Andei a Bíblia, pesquisei, terminou o Velho Testamento e eu não achei ninguém perfeito para que eu dissesse, eu vou imitá-lo, eu quero ser igual a ele. Mas aí começa o Novo Testamento. Comecei pelo Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Aí quando eu começo lá, o evangelho já começa falando de um pregador, mas pensa num pregador doido, um tal de João Batista. Irmão, pensa num pregador esquentado. O cara chegava no meio do deserto e gritava assim, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Aí eu falei, eu não vou dizer que eu quero ser ele não, que eu quero ler a história dele todinha. Vai que ele vai dar uma mancada aí também. E não me empolguei. Aí alguém chega para ele e fala assim, ô João, você é o quê? Ele disse, eu? Sim, eu sou a voz que clama no deserto.
que você está fazendo aqui gritando desse jeito? Ele disse: eu estou abrindo o caminho. Abrindo o caminho, porque vem um aí que é maior do que eu. E eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Aí meu coração acelerou. Eu falei: epa, já não quero ser João, eu quero ser quem é esse cara que vem aí. E um belo dia João está batizando. Imagina o batismo de João. Vem cá, raça de víbora aí. Vem tu agora, cobra jararaca, que eu vou te batizar. E tem alguém na fila se aproximando. João batiza e quando levanta a cabeça, ele está na fila. Aí João olha para ele e fala: vou batizar não. O que há, João? É ele que tem que me batizar. Por que, João? Ele é maior do que eu. Eu nasci primeiro, mas ele veio antes. Não estou entendendo, João. Quem é esse? Esse daí? Esse é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ô João, que animal é esse aí? Esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escuta aqui, ô. Você vai para o céu, não se preocupa não, você vai para o céu. Agora baixa a bola que você não vai para o céu porque você é bom, não. Você vai para o céu não é porque você nunca foi suspenso da igreja, não. Porque você nunca foi suspenso porque não confessou. Mas se você abre a boca, você seria. E diante do Pai, aí é que a podridão aparecia mesmo. Você vai para o céu porque Ele veio. Vou falar essa coisa gostosa de ouvir. Você vai porque Ele veio. Você sobe porque Ele desceu. Você tem porque Ele deu. Você é salvo porque Ele salvou. Ele não tinha nada a ver com a história da gente. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas um belo dia Ele aparece. Olha para mim aqui, por favor. Vou fechar. Eu gosto de pregar o Evangelho. Eu amo. João batiza ele. Quando João levanta ele, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba voa no Rio Jordão. O céu se abre. E o Pai diz assim: este aí é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A partir dali, Jesus começa o seu ministério. E o ministério de Jesus é somente uma prova para nós que quem estava na terra era Deus encarnado. Porque o próprio João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre mas os milagres que Jesus fez era só um processo para chegar na cruz. Quem tem ouvidos? Mas olha para mim aqui.
pastores, sabe uma coisa que eu falei isso na minha adolescência. Eu me empolguei quando eu li que Jesus era maior do que João. Eu falei, é ele. Mas quer saber de uma coisa? Por causa da pressão que eu tinha ouvido a vida inteira. Amigo, eu vou falar uma coisa e não me ignore, mas por causa da pressão que eu tinha dentro de mim, Jesus me decepcionou. Por que, Samuel? Porque eu imaginei que Jesus ia arrumar só os top de linha para andar com ele. Eu falei, ele é o cara, ele é o perfeito, ele é o top. Então ele só vai andar com gente boa, com gente top de linha, com gente perfeita, com só os caras, a nata da sociedade Jesus agora vai escolher. Aí eu comecei a ler a fundo. Aí Jesus vai num guichê pagar o imposto, e no guichê só tinha uma brechinha para passar o dinheiro. E por que só tinha brechinha? Porque quem estava do outro lado era odiado pela população. E quem está do outro lado é um tal de Mateus, mas todo mundo conhece ele por Mateus, mas o nome verdadeiro dele é Levi. E ninguém sabe quem está por trás do guichê, porque não dá para ver. E eu gosto disso. Jesus vai lá pagar, e quando coloca o dinheiro, chega bem na brechinha e fala: Levi, segue-me. Mas sabe quem é que ele está chamando para segui-lo? Um cara que superfaturava os impostos da sociedade. Jesus está chamando para seguir ele um cara que era odiado pela população. Porque para entrar na cidade era R$5, mas para passar por ele dizia é 10. Não, mas a prefeitura colocou que era 5, mas comigo vai ser 10, senão você não entra na cidade. Era tanto dinheiro roubado que quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, ele diz assim: se o senhor quiser, eu dou 4 vezes o que eu peguei do povo. E é esse tipo de gente que Jesus olha para ele e fala assim: eu quero você junto de mim. Não se espante não, porque ele está indo atrás de Judas, um cara que é apaixonado por dinheiro. E o próprio Jesus já sabia que o cara ia traí-lo, porque o dinheiro falava mais alto na história. E quer saber? Ele está indo atrás de Tomé, que só cria no que via. E para fechar, ele um belo dia está querendo pregar e o povo sem deixar, e ele vê um barco na beira do mar, e olha para o camarada e fala: esse barco é teu? O cara fala: é. Ele: me empresta aqui que eu preciso pregar. O cara empresta o barco para ele, ele termina de pregar. Quando termina ele faz assim: ops, entra aqui no barco, vamos ali. Fazer o quê? Pescar. Joga a rede do lado direito. O camarada joga, quando vem aquele monte de peixe. Quando vem aquele monte de peixe, ele fala: ih. A primeira coisa que esse Pedro diz a Jesus é: se afaste de mim. Qual é a mensagem de Pedro para Jesus? Por quê? Porque eu sou pecador. Irmão, eu vou falar uma frasezinha aqui que tu vai lembrar pro resto da tua vida. A maior prova que Jesus está no seu barco é quando você reconhece que é pecador. Se afaste de gente muito perfeita, porque sinceramente, gente perfeita demais que conta muita vantagem, Jesus não está no barco dele faz tempo. Porque quanto mais presença de Jesus no nosso barco, mais a gente entende que somos pó, cinza, pecador. Se não fosse a misericórdia e a graça que nos alcançou. Toda a mensagem de Jesus para a gente é: arrependei-vos. Toda a mensagem de Jesus para o povo era: arrependei-vos. Por quê? Porque o ser humano, ele é dotado de uma ideia
que ele é maior do que os outros. Mas oxalá que eu esteja pregando para uma multidão que tem Jesus no barco. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmã. Ô irmãos, ô irmão, ô moças. Você que vem para a igreja e diz assim: eu não consigo chorar. Eu sinceramente, olha, para me fazer chorar tem que ser um hino assim, sabe? Que Deus está quebrando o trem, derrubando o doido para me dar vitória. Eu vou te falar uma coisa. Sabe por que você sente isso? Porque você não entende absolutamente nada de graça. Porque quem entende o que é graça, ele não precisa de um hino que Jesus vai dar vitória. Ele só precisa olhar para a cruz e dizer: eu ia para o inferno, mas ele foi lá e pagou a dívida que era minha. É Pedro dizendo: se afaste de mim, e Jesus dizendo: eu quero você. É Pedro dizendo: se afaste de mim, e Jesus dizendo: você vai ser o primeiro pastor presidente de Jerusalém. É Pedro dizendo: se afaste de mim, Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui eu vou edificar a minha igreja. É Pedro dizendo: se afaste de mim, Jesus dizendo: anda por cima das águas, porque enquanto você reconhecer que é pecador, eu vou te apresentar quem é o Deus da história. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Aleluia, Jesus. Nossa, mano, mas eu queria ouvir hoje que a chave está descendo. Não vai ter hoje não. Hoje você vai ouvir que você é pecador. Vou falar numa linguagem bem nordestina, e se não servir para você, serve só para mim, tá? Deus está mostrando a porqueira que você é. Tem gente que não pode comprar um carro novo que ele já começa. Eu vim lhe dizer aqui, e vim de longe, viu? Eu vim lhe dizer que o ser humano, quando morre, aqui chama de tapuru também, é tapuru aqui? Aquele bichinho que come gente? Os tapuru não vêm lá de Belém andando pelo rio para comer você não. Os tapurus já estão dentro de você. É que eles estão esperando você bater as botas para as suas células que combate eles parar de combater. Quando para, eles entram em ação e em 24 horas você estoura. Você está me ouvindo? Eu vim lhe dizer que você é depósito de tapuru. Você pode ser dono de Mocajuba, você pode ter carro zero, você pode ter a melhor casa desta cidade, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se não se arrepender, se não entregar a vida a Jesus, eu preciso dizer para onde vai. Eu não vim alisar você. E sabe o que é que eu gosto da Bíblia? Sabe o que é que eu gosto da Bíblia? É que a Bíblia chega no último livro dela, no Apocalipse, no último capítulo e nos penúltimos versículos. Aí ela faz assim, ó: ô gente, vai ficar de fora do céu. Primeiro, Aleluia, Deus. Glória. Adúlteros. Aí você faz assim: eu nunca adulterei, graças a Deus eu vou pro céu. Segundo, homicidas. Aí você lá no banco dizendo assim: tá vendo? O céu é meu. Nunca matei nem uma galinha. Aí continua. Vai ficar de fora os idólatras. Aí você diz assim: eu nunca me prostrei, meu filho. Só adoro ao Deus do céu, então eu vou. Ninguém toma o céu de mim. Amém. Vai ficar de fora os cães. Eu não sou não. Os feiticeiros. Aí você diz assim:
assim: eu nunca fui nem no terreiro, eu vou para o céu. Porque quando a gente ouve isso e a gente percebe que a gente não cometeu nada disso, a gente acha que a gente está indo para o céu porque a gente merece. A gente acha que a gente é salvo porque a gente merece. A gente acha que era obrigação do sangue de Jesus nos cobrir porque a gente não se encaixa. Mas eu amo a Bíblia porque o versículo não terminou ainda. E o versículo termina assim, ó: ficarão de fora também todos aqueles que cometem e amam a mentira. Eu nunca pequei. Mentiroso, já está fora. Ô, gente, eu estou pregando Bíblia. Estou falando nada de fora. É Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Aí eu gosto de Deus por isso. É que ele pega o assassino, aí bota dentro de um balde. Aí pega o idólatra, bota dentro de um balde. Aí pega o feiticeiro, bota dentro de um balde também. Aí pega o homicida, coloca dentro de um balde. E a gente que nunca fez nada disso. Mas um dia, irmã, a senhora balançou seu filho dizendo: cala a boca que o bicho papão vem ali. Era mentira ou não? Ah, era. E o senhor, irmão, que recebeu 90 centavos de troco e disse que foi 85, mentiu por causa de 5 centavos, cara. E quer saber? Para Deus tanto faz tu mentir por causa de 5 centavos como matar um. Para Ele é desvio da rota. Aí sabe o que é que eu gosto de Deus? Que Ele não deixa ninguém se vangloriar dizendo: vou porque posso, vou porque sou perfeito. Deus pega o cara que só mentiu por causa de 5 centavos e bota ele dentro do balde. Aí chega na boca do balde e faz assim: ô, gente, eu deixei vocês aí para vocês entenderem que não é vocês, sou eu. Tá pegando isso aqui, irmão? Olha para mim aqui. Ei. Olha isso aqui. Você vai gostar disso. Na época de Cristo, quando uma pessoa devia a um supermercado e não conseguia pagar a conta, o supermercado fazia uma cédula desse tamanho, colocando: fulano de tal deve tanto no supermercado tanto, desde a data tal, assinado o dono do supermercado. Pegava essa cédula enorme, chegava na porta da casa da pessoa e pum, colava. Todo mundo que passava na rua olhava para aquela cédula e dizia: ó, ele deve. E ele deve a fulano, tá ali, ó, tá dizendo tudo. Só que é o seguinte: se aparece alguém que tem dinheiro e resolve pagar aquela dívida dele, o supermercado era obrigado a fazer uma outra cédula dizendo tudo de novo, porém com o nome em letras garrafais no meio, assim, ó. E tinha um nome Glória a Deus. que no hebraico era falado Tetelestai, que significa está pago. Agora olha para mim aqui. Os estudiosos da Bíblia sabem disso, que na morte de Jesus tem um negócio meio troncho ali, porque ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí daqui a pouco ele faz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu. Mas depois ele diz assim: está. Só que esse está consumado, ele fala algo totalmente fora do contexto, porque ele diz assim: Tetelestai. Imagina um cara morrendo, e na hora de morrer ele fala assim:
está pago. Parece nada a ver, né? Mas eu acho que você consegue entender que Satanás colocou na porta da sua casa tudo que você devia, tudo que você já fez de errado, tudo que você já fez de ruim. E todo mundo olhava para você e dizia: esses aí não tem futuro. Quantas pessoas que eu estou pregando hoje aqui, que a polícia já disse que você não tinha jeito, que todo mundo da sua família disse que você não teria futuro, que desde a sua infância que você ouve dizendo que você não vai para frente, mas apareceu ele, ó glória, que foi lá e perguntou: quanto é que ele deve? Ah, ele deve muito, mas quanto é? É preço de sangue, eu pago. Agora você vai escrever aí uma nova cédula, porque Paulo escreveu dizendo: e ele rasgando a cédula, não, eu não vim pregar para perfeitos. Eu vim pregar para uma multidão que entende que se não fosse ele, a parada final era no inferno. Eu vim pregar para uma multidão que todas as vezes que percebem que não precisa de cachaça para ficar feliz, ele consegue glorificar a Deus, porque só o sangue de Jesus Cristo consegue libertar o homem. Eu estou pregando para uma multidão que quando percebe que não precisa de fumar, que não precisa de se prostituir, que não precisa de crack, de cocaína, de absolutamente nada para ficar feliz, aí a alma dele jubila e ele começa a dar glória. E alguém pergunta: por que tanta glória? Por que tanta aleluia? É que você não sabe de onde Deus me tirou, meu irmão. Você não sabe de onde Deus me tirou. Oh glória! Oh glória! Jesus um dia perdoa uma prostituta, vai embora, e dias depois Jesus está comendo numa casa de fariseus. E quando ele está comendo lá, a mulher entra por debaixo da mesa, quebra um vaso, derrama nos pés de Jesus, e todo mundo dizendo: se vendesse era mais lucro. O que é que essa mulher está fazendo aí? Ô mestre, manda ela sair. E o Senhor dizendo: deixa ela. É que quem muito é perdoado, muito sabe agradecer. Irmão, olha para mim aqui. Para esse lugar virar o maior âmbito de adoração do estado do Pará, você não precisa ouvir dizer que Jesus está abrindo as portas. Você não precisa ouvir dizer que a vitória é sua. Você só precisa olhar para o Calvário e dizer: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Paulo tinha os 9 dons, mas um dia ele olhou para a cruz e disse: pobre homem miserável que sou, o bem que é para fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, quando eu menos espero eu já fiz, porque eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu estou ouvindo glória de perdoados. Eu estou ouvindo aleluia de perdoados. O diabo tenta me acusar todos os dias. Cada vez que você canta, o diabo diz: Deus não escuta o que você canta porque você peca. Deus não escuta o que você canta porque você falha. Eu vim te dizer: se você reconhecer que Jesus é Salvador, nenhum mal pode te acusar, porque Ele lança os seus pecados. A mão do esquecimento. Chama essa turma aqui para dar um testemunho para tu ver. Só tem menino bom aí na turma, a começar de mim. Quem veio
veio porque sabe que se não for Ele, a maior besteira de um cantor e de um pregador é pensar que a multidão veio por causa dele. Não, senhor, veio por causa do Jesus que está nele, porque no dia que Jesus sai, ninguém vem mais. Eu vim pregar para Mocajuba que é tempo de arrependimento. Há milagres de Deus para famílias aqui. E não me interessa o que você já fez. Olha para mim, ei, você que se afastou da igreja, me olhe aqui, por favor. Você não quer voltar mais porque sente vergonha, é? Ei, gente, olha para mim aqui, ó, olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, na minha infância era proibido jogar bola. Mas um dia eu saí escondido para jogar bola. E eu me abusei com um camarada. Por quê? Porque ele não jogava nada. Ele era o cara mais ruim do jogo, mas ele era o dono da bola. Quando a gente estava empolgado lá, e aí vai agora, ele fazia assim: não vou brincar mais não. Botava a bola debaixo do braço, ó, acabou o jogo. E quer saber? Você é afastado da igreja, me olha aqui. Tem gente pensando que Jesus é esse menino da bola. Se afastou da igreja, né? É. Então Deus vai tomar tudo que Ele te deu. Onde foi que você leu isso? E quem foi que te disse isso? Não, esse não é o Jesus que eu prego. O Jesus que eu prego deixou escrito que os dons são dados sem arrependimentos. O céu não investe em ninguém para na primeira falha o céu ir lá e tomar tudo dele. O céu investe em alguém sabendo que a gente já não prestava. É por isso que eu gosto de dizer: quer falar mal de mim? Fala para Jesus. Sabe o que é que você vai ouvir de Jesus? Vai ouvir a seguinte frase: eu já sabia que ele era desse jeito. E por que o Senhor investiu? Porque eu gosto de projeto falido. Ah, mas dizem que pau que nasce torto morre torto. É porque esqueceram de dizer que eu sou o carpinteiro de Nazaré. Eu não desisto de ninguém. Quem é mãe aqui, levante a sua mão, por favor. Você não vai perder sua filha nem seu filho para o inferno. O céu vai buscar, nem que seja na balada, nem que seja na beira da praia aqui, nem que seja na beira do rio. Deus vai mandar um profeta doido lá. O céu não abre mão de você, porque você sabe o que Deus te deu. Você sabe que a voz que você tem, poucas pessoas têm. Você sabe que interpretar um texto da Bíblia